Muito bem, vamos dar sequência agora aqui ao Jornal da Manhã deste sábado, porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que está sendo martelado. Os destaques agora com Álvaro Noceira. O presidente dos Estados Unidos afirmou em comício nesta sexta-feira em Detroit, no Michigan, que está sendo martelado pela imprensa por confundir nomes às vezes. Joe Biden fez uma referência às gafes que cometeu um dia antes, durante um encontro da OTAN e em uma entrevista coletiva. Ele chamou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de Putin, que é o líder russo. Mais tarde, disse que havia escolhido como vice-presidente para a chapa democrata Donald Trump, em vez de falar o nome de Kamala Harris. Não estou reclamando, só estou dizendo. Vocês devem ter notado que desde o debate, a imprensa e seus mocinhos e mulheres lá em cima estão me martelando. Não. Está tudo bem. Eles estão me martelando porque às vezes confundo nomes. Digo que é Charlie em vez de Bill. Mas adivinhe, Donald Trump teve passe livre. Ele não fez nada até alguns dias atrás. Ele estava andando em seu campo de golfe, com o seu carrinho em seu campo, preenchendo seu cartão de pontuação antes de pegar seu taco. O discurso desta sexta-feira foi feito com a ajuda de um teleprompter. O presidente estava lendo as falas para o público. Biden relembrou os comentários sobre o desempenho dele no debate contra Trump, no fim de junho. Sou o candidato do Partido Democrata, o único democrata ou republicano que já derrotou Donald Trump. E vou vencê-lo novamente. Eu o conheço. Donald Trump é um perdedor. Biden afirmou que não vai abandonar seus eleitores e que vai vencer Trump nas eleições presidenciais de novembro. O democrata voltou a dizer que é o indicado do partido. Sou o indicado desse partido porque 14 milhões de democratas como você votaram em mim nas primárias. Você me nomeou. Ninguém mais. Nem a imprensa, nem os especialistas, nem integrantes da campanha e nem os doadores. Vocês, os eleitores, decidiram. Mais ninguém. E eu não vou a lugar nenhum. Mais uma vez, o democrata justificou que precisa ser reeleito para terminar o trabalho que começou como presidente dos Estados Unidos. Ele também garantiu que está bem de saúde e brincou com a idade, dizendo que parece ter um pouco mais de 40 anos. Diego Tavares, bom, o novo discurso do presidente americano, como a gente acompanhou na reportagem, foi marcado por novas gafes e Biden está basicamente tentando ali aparecer, falar, rebater as críticas, dizer várias vezes que não vai desistir ali da campanha, só que ele acaba agindo justamente quase que comprovando o discurso de quem fala que ele não está mais preparado, que não tem condições cognitivas, para continuar nessa disputa. O problema do presidente Biden é muito mais do que trocar alguns nomes nos seus discursos. Seu primeiro problema é uma péssima gestão que culminou, inclusive, nos conflitos armados que nós estamos acompanhando no mundo nos últimos anos. A invasão da Ucrânia por parte da Rússia e o conflito entre Israel e Hamas no Oriente Médio. Mas agora ele tem um novo problema. O novo problema dele é que doadores democratas essa semana bloquearam 90 milhões de dólares em doações até que Biden seja substituído como candidato pelo Partido Democrata. Está muito claro que o atual presidente dos Estados Unidos não tem condições de concorrer às eleições. E o debate entre ele e o ex-presidente Donald Trump deixou isso muito claro. Não foi só uma questão de trocar nomes. O Biden apresentou uma confusão na sua própria argumentação que tornava as suas opiniões, quando proferidas em respostas ao ex-presidente Trump, praticamente ininteligíveis. Então, o presidente Biden está demonstrando, enfim, uma senilidade que, infelizmente, para o campo democrata nos Estados Unidos, inviabiliza que ele seja o candidato. O Partido Democrata, se quiser ter alguma chance, porque já não é o favorito para essas eleições, tem que, com urgência, substituí-lo. E aí, muitos nomes aparecem, com destaque para o nome da vice-presidente Kamala Harris, que tem ganhado força nas últimas semanas entre diversas alas do Partido Democrata. Vamos ter que acompanhar para ver, vai ser um episódio inédito na política norte-americana, mas o fato está colocado. Joe Biden não tem qualquer condição de concorrer às eleições, até mesmo diante das altas chances do ex-presidente Donald Trump ser vitorioso
no pleito, de acordo com as últimas pesquisas que foram realizadas nos Estados Unidos. E vamos justamente agora para o lado dos republicanos. Donald Trump tenta se salvar de decisão judicial. Os detalhes agora com o Thiago Uberreich. Os advogados de Donald Trump pediram a anulação da condenação criminal em Nova York por pagamentos ocultos a uma estrela pornô. A defesa cita uma decisão recente da Suprema Corte. Em 1º de julho, o órgão de maioria conservadora reconheceu certa imunidade criminal para o ex-presidente. O parecer, sem precedentes, foi uma vitória para ele, há poucos meses antes das eleições. Em um documento apresentado, o juiz de Nova York ressalta que a defesa afirma que as conclusões do júri devem ser anuladas e a acusação rejeitada. O republicano enfrenta 4 processos criminais e foi condenado em 30 de maio por 34 acusações de falsificação de documentos contábeis. Ele ocultou um pagamento de $130 mil à atriz pornô Stormy Daniels para evitar um escândalo sexual no fim da campanha à presidência em 2016. Donald Trump se tornou o primeiro ocupante da Casa Branca a ser condenado criminalmente. A sentença do caso deveria ter sido proferida nessa semana, mas a fase do julgamento foi adiada após a decisão da Suprema Corte. Diego Tavares, como você dizia há pouco, analisando o lado lá republicano, evidentemente, né? Cresce essa pressão e a gente sabe que a questão financeira é fundamental numa campanha nos Estados Unidos. Eles utilizam, inclusive, aqueles aviões gigantescos e utilizando até o fuso horário do país para utilizar mais cedo, chegar no outro horário e fazer comício. É uma loucura, de fato, aí os gastos envolvidos lá e também os eleitores podem fazer doações e tudo mais. Cresce essa pressão contra Biden. Do lado aí, Trump parece que ele vai conseguindo se desvencilhar, ficar de fora, tirar as questões judiciais de fora da sua candidatura e vai se viabilizando de fato. Então, o fato dele estar liderando as pesquisas, essa pressão contra Biden tende a aumentar cada vez mais? Marcelo, sem dúvida nenhuma, e o clima das eleições americanas é um clima pró-Trump. Essa própria condenação a respeito desses repasses feitos a essa atriz pornô, acabaram alavancando as doações à campanha de Donald Trump. Na semana em que ele foi condenado, me fugiu agora o percentual exato, mas ele teve um aumento significativo nas suas doações. Isso se explica porque o presidente já vem há alguns anos carregando um discurso, robustecendo uma narrativa de que ele seria, de certa forma, um perseguido pela justiça dos Estados Unidos. Então, essa condenação, esse capítulo acabou dando mais ênfase a essa narrativa. E, de fato, a parte financeira é fundamental nas eleições norte-americanas. É uma eleição que custa muito caro, o país tem dimensões continentais e durante a campanha os candidatos têm que percorrer todo o território americano, o que de fato mobiliza um grande dispêndio financeiro. Mas, como eu disse, o clima nos Estados Unidos cada vez mais se constrói, se constitui e se torna muito claro que o ex-presidente Donald Trump tem chances muito grandes de ser o vitorioso dessa eleição. Novamente, essa queda de Joe Biden, enfim, essa ruína que está acontecendo com a imagem do atual presidente, certamente vai mobilizar uma gestão de crise, vai mobilizar alterações no cenário pelo lado democrata. Mas eu, pessoalmente, não acredito que a um curto período da eleição qualquer medida seja efetiva para conter esse clima de possível vitória do ex-presidente Trump.